pacote de documentos anexado é classificado como nível 5 pelo Conselho Supervisor. Não continue a menos que você seja um supervisor ou autorizado sobre o projeto SCP-008. Se você recebeu esse pacote de dados por engano, não continue. Entre em contato com o escritório local da Administração de Segurança de Registros e Informações imediatamente e relate sobre um pacote de informações de nível 5 mal direcionado. Não fazer isso é punível com a morte. Em um dia, 2 pessoas entraram no pronto-socorro carregando uma criança ferida. As pessoas relataram que eram conselheiros do acampamento de juventude Happy Acres, um local de moradias de luxo para até 200 crianças, e que a criança havia sido atacada durante a noite por algum tipo de animal. A equipe médica descobriu que a criança tinha febre anormalmente elevada e sinais de necrose ao redor da lesão. Sintomas consistentes com SCP-008. SCP-008 é um prion complexo de 100% de infecciosidade e 100% de letalidade, transmissões através de membranas mucosas expostas e todos os fluidos corporais. Não é transportado pelo ar ou pela água. Sintomas semelhantes aos da gripe com febre alta, além de demência grave em estágios posteriores. Ocorre um período de necrose celular esporádica que se assemelha a uma gangrena. O coma começa aproximadamente 20 horas após o aparecimento dos primeiros sintomas e 12 horas após a demência perceptível. O início do coma será considerado o início da morte. O sujeito se moverá energicamente em direções a imagens, sons e cheiros que associa a humanos vivos. O sujeito tentará ingerir humanos vivos se houver contato físico. Neutralizar indivíduos totalmente infectados requer um trauma craniano significativo. Agentes da Força Tarefa Móvel B7 chegaram disfarçados de agentes do Centro de Controle de Doenças. Colocaram em quarentena todas as pessoas que haviam entrado em contato com a vítima. Colocaram o paciente 0 em contenção e interrogaram testemunhas sobre os detalhes do ataque. Enquanto isso, outros agentes do MTF-B7 seguiram para o local onde teria acontecido o ataque, novamente sob o disfarce do pessoal de Centro de Controle de Doenças, e realizaram a contenção inicial lá. Como os operativos do MTF-B7 não estavam suficientemente armados para a pacificação de um surto ativo de SCP-008, foi solicitado reforço. Início das operações. Aproximadamente às 8h30 da manhã, o elemento de comando discutiu com cada um dos comandantes das unidades sobre o curso de ação planejado. Táticas e estratégias para lidar com as infecções em massa de SCP-008 foram discutidas e todos os líderes de esquadrão foram lembrados de familiarizar novamente seus esquadrões com esses procedimentos. Os esquadrões 1 a 4 foram designados para tarefas de segurança de perímetro, desligando-se a cada 4 horas de acordo com os procedimentos padrão. O Esquadrão 5 recebeu a tarefa especial de refazer a rota planejada percorrida pelos caminhantes desaparecidos. Os cronogramas de vigilância e procedimentos de higiene, limpeza, segurança foram revisados nesse momento, assim como os protocolos de comunicação e planos de contingência em caso de emergência. Descoberta. Às 11h52 da manhã, o Esquadrão 5 relatou contato com 2 infectados de SCP-008, mais tarde identificados como 2 dos 4 conselheiros adultos da caminhada. Os infectados foram eliminados e marcados para recuperação posterior. Pouco depois, o Esquadrão 5 relatou a descoberta de um acampamento no destino planejado dos caminhantes desaparecidos. O local de acampamento incluía 3 barracas, 20 sacos de dormir, uma fogueira e várias bengalas, facas, espetos e outras parafernálias de acampamento. De particular preocupação foram as indicações que os campistas desaparecidos foram arrastados para fora de suas tendas à força. Contato inicial. Ao 12h08, foi relatada uma série de sujeitos caminhando lentamente em direção a FOB Graneira, em uma estrada de terra a vários quilômetros da base operacional. Outras observações indicam 15 sujeitos, 7 meninos e 8 meninas, possivelmente feridos, sem nenhum sinal de conselheiros adultos desaparecidos. Em seguida, vários contatos foram detectados por elementos de segurança do perímetro, totalizando mais de 50 sujeitos. A discrepância nos números alertou o comandante da força-tarefa sobre possíveis complicações, incluindo a possibilidade de que pessoas que passavam pela área tenham sido infectadas. Após avistamentos adicionais, o número estimado de hostis nas proximidades aumentou para mais de 200.
Devido ao grande número de hostis na área, foi decidido que o Esquadrão 5 não tentaria retornar ao FOB Grenada. O Esquadrão 5 recebeu ordens de encontrar uma posição segura e aguardar a evacuação mais tarde. O comandante da força-tarefa consultou observadores para determinar que tipo de ajuda eles poderiam fornecer. Armas foram fornecidas aos 2 observadores que se posicionaram no telhado da estação dos guardas florestais do campo, próximo aos alojamentos dos campistas. Encontro. A 1h29 da tarde, a força-tarefa Beta 7 relatou que o paciente 0 havia se reproduzido de forma assexuada. Com base nos dados em mãos, o número estimado de hostis na área foi atualizado para algo em torno de 1000, dependendo do tempo médio decorrido entre as replicações. Pouco tempo depois, a segurança no perímetro relatou que vários hostis estavam avançando em direção à FOB em alta velocidade. O engajamento prosseguiu usando táticas padrão de cavaleiros e arqueiros, com os esquadrões 1 e 2 fornecendo a maior parte do fogo nas posições de tiro nos telhados, enquanto os esquadrões 3 e 4 forneciam segurança reforçada por SCP-105. 2 confrontos ocorreram às 1h56 e 13h19 da tarde, resultando em inúmeras baixas inimigas, sem perdas de agentes. O maior engajamento ocorreu às 4h06 da tarde, exigindo comprometimento de reservas e um recuo para a linha secundária de engajamento. Foi nesse ponto que a Força-Tarefa Móvel Beta 5 sofreu sua única baixa, Agente Logue. Tornozelo quebrado devido à retirada precipitada. Às 5h03 da tarde, a Força-Tarefa Móvel Beta 5 foi reforçada por elementos da Força-Tarefa Móvel Hammer Down, que procederam a uma esterilização profunda da área. O Esquadrão 5 também foi recuperado nesse momento e retornou à FOB Grenada. Aproximadamente às 18 horas, o Beta 5 entregou oficialmente o controle da área de operação ao MTF Hammer Down e exfiltrado por helicóptero. Análise pós-missão. Além das alterações inesperadas nas capacidades de SCP-008, a operação foi um exemplo perfeito de táticas superiores e flexibilidade, vencendo uma força adversária com números superiores. Todos os membros da Força-Tarefa Móvel Beta 5 tiveram um desempenho admirável. E-mail interceptado 2. Paciente 0. O paciente 0 foi devolvido ao Site-19. Todas as instâncias, original e 2 clones, foram encerrados por tiros. Os cadáveres foram eliminados primeiro por imersão em ácido, em segundo por incineração e em terceiro por irradiação. Os restos mortais foram transferidos para a captação e até a possível classificação como anomalias dos procedimentos de contenção especial. Cepa-E de SCP-008. A cepa de SCP-008, encontrada durante o incidente Camp Grenada, sofreu várias alterações. Primeiro, o tempo médio decorrido entre a infecção e o início de sintomas foi drasticamente reduzido. O início do coma, agora, ocorre aproximadamente 6 horas após a exposição inicial, ao contrário do período inicial da cepa original, de aproximadamente 20 horas. Em segundo lugar, enquanto os infectados de 008 normais são tornados incapazes de qualquer ação mais complexa do que andar, ficar de pé, agarrar e morder, os infectados com a cepa-E agora são capazes de correr, pular e navegar por obstáculos físicos complexos. Isso é possível devido a uma alteração não ao prion em si, mas na adição de uma nanomáquina designada 008 Finback. O nanito Finback parece ter sido projetado para gerenciar e direcionar o prion 008, criando barreiras que impedem a entrada no córtex cerebral. Também parece ser responsável pela mutação mais alarmante da cepa-E. Há muito tempo, há relatos que infectados atacaram e ingeriam humanos vivos, mas como o organismo resulta na destruição do sistema digestivo do infectado, nenhum alimento pode ser extraído desse consumo. Finback não apenas evita que o sistema digestivo se decomponha, mas também utiliza o material consumido para construir uma cópia grosseira do corpo do hospedeiro, a partir do DNA coletado das células do corpo infectado. Assim que a matéria-prima suficiente for recebida, a barriga do corpo do hospedeiro se abrirá, liberando entre 1 a 4 cópias. A análise do prion-E e do nanito Finback indica que os dois foram deliberadamente projetados para operar em simbiose.